E vem conferir a análise do capítulo 376 de Berserk. E finalmente, depois de um longo tempo, lançou um novo capítulo do mangá de Berserk. Mas apesar de eu estar feliz de voltar para esse universo, apesar de eu estar feliz de fazer análise como eu sempre faço dos capítulos de Berserk aqui no canal, eu já vou começar, antes da análise do capítulo, dar uma notícia triste para quem não viu. Apesar desse capítulo ter lançado na última sexta-feira, já foi anunciado que Berserk não tem data para lançar o capítulo 377. E mais uma vez, o mangá vai entrar em hiato. Essa é a informação que eu tenho que dar antes de começar a análise do capítulo. Bom, o capítulo começa com o Guts, e ele tá meio que preso nesse mundo dos sonhos. Só que o que eu acabo te percebendo? Esse mundo meio que dos sonhos onde ele tá preso é o mesmo lugar onde a Shirk tá. Só que o lugar que a Shirk tá é muito parecido com a árvore da ramificação, onde o Griffith anda por cima para conseguir andar pelo mundo todo. E isso é uma coisa muito curiosa, porque a Shirk tava lá, e logo depois disso, o Guts também tá lá. E isso é muito interessante, que pode ser um formato que eles já estão apresentando para futuramente eles conseguirem talvez ter uma vantagem em cima do Griffith para dentro da guerra. Porque o Griffith tem todo um benefício ao seu lado. Ele tem um exército muito grande, tanto de humanos como demônios. Ele tem toda a Falconia do seu lado. Ele tem essa árvore que ele tem depois da luta contra os Kushans, principalmente o Ganisha, e ele acabou tendo essa passagem pelo céu, posso dizer assim. Desde a última vez que o Guts acabou sendo dominado pela ira Berserk, ficando desmaiado, e a Shirk entrou para tentar controlar ele, a gente já estava analisando que ela estava meio que nessa ideia de ela consegue chegar naquela árvore ramificada. E agora o Guts meio que conseguiu chegar lá, até porque ele ficou bem perdido. Logo depois que ele meio que encontra a Shirk, o Guts acaba acordando e percebendo que ele está trancafiado numa cela. E também ele percebe que ele não está no barco mais que ele estava a última vez, e agora ele não sabe se ele está na terra dos Kushans. Logo depois a cena corta e a próxima página já mostra o Richette conversando com o Silat, que agora é praticamente o príncipe Kushan. Nessa conversa, o Richette tenta convencer o Silat da importância que o Guts pode ter para eles, talvez em batalha, talvez em guerra, que pode ser um bom aliado, afinal, ele era um grande amigo do Richette desde a época do bando do Falcão. Só que o Silat fala que ele não vai aceitar. Não vai aceitar porque sempre que eles se encontraram com o Guts, ele foi uma grande ameaça. Ele foi alguém que ele sabe o tanto que demorou e o tanto que foi difícil aprisionar. E ele tem medo de que se soltar e ele se descontrolar, como várias vezes aconteceu, ninguém ali consegue parar ele. Pelo menos é isso que o Silat acredita. E ele tem uma boa teoria. E sem contar que a gente sabe como é que esse arco vai funcionar pro Guts, né? Vai ser um arco de redenção, onde ele e o Silat provavelmente vão acabar em algum momento não sendo amigo, mas tendo aquela ideia do companheiro forçado, onde em algum momento vai ter invasão provavelmente do Griffith, e quando tiver invasão do Griffith, ou quando tiver que lutar contra o Griffith, e tiver uma grande ameaça, o Guts provavelmente vai sair da cela, ele vai lutar contra o demônio, quem tiver ameaça na cidade, e aí eles vão virar amigo. Sabe que esse arco normalmente ele é clichê, e provavelmente vai ser assim, esse arco, não o arco do mangá, esse arco esse subplot, vamos dizer assim, entre Silat e Guts vai ser mais ou menos isso. Vão querer deixar o Guts preso, vai aparecer alguma ameaça provavelmente muito grande para destruir a terra dos Kushans, vão ser obrigar a soltar o Guts, ele vai ajudar, ele vai praticamente derrotar o demônio, e ele vai começar a parceria de confiança entre eles. Eu acredito que seja uma teoria do que vai ser futuramente, mas é isso que eles apresentam aqui. E logo depois, para confirmar como Silat estava certo com a sua ideia, o capítulo já mostra o Daiba, que é praticamente o conselheiro dos Kushans. Ele sempre foi, desde o começo da obra que ele apareceu pela primeira vez. E aí, nessa hora, o Daiba ele é muito importante para reforçar o que o Silat falou, porque ele também fala que só teve 2 homens que conseguiram, numa batalha, lutar contra ele e deixar ele com tanto medo. E um deles é o Guts. Então esse é um comentário. Esse é algo muito importante envolvendo a primeira parte, que é para reforçar pro Richette como que o Guts está vivendo muitas aventuras que nem o Richette sabe, e o quanto que o Guts está cada vez mais forte. Porque para eles o Daiba é um grande feiticeiro, um conselheiro e um grande feiticeiro. E ali a gente percebe, o Richette, que o Guts não é mais um cara comum. Ele é um cara muito acima de todos que estão ali. Afinal, ele praticamente derrotou várias vezes e dá uma ameaça para o líder dos Kushans atual e para um dos principais feiticeiros deles. Logo depois que o Daiba dá todo esse argumento sobre o Guts, ele começa a reparar em um outro lado, que é lá dos feiticeiros, mais do lado das fadas.
porque ele fica impressionado que a Shirk consegue fazer com que todo o seu corpo entre no mundo espiritual, pode-se dizer assim, e ao mesmo tempo, ele também se impressiona com a quantidade de feiticeiros que sobraram da Ilha das Fadas. Ilha das Fadas que o Griffith destruiu, e quem sobreviveu estavam nos barcos saindo de lá até os Kushans pegar. Nessa hora, o Daiba acaba vendo eles, ficando impressionado e pedindo para o Silat para ter todos aqueles feiticeiros do seu lado. Esse é outro preparativo provavelmente futuro em relação à guerra. Afinal, eles estão falando da Ilha das Fadas. São pessoas que têm um estilo de magia, um estilo de poder, enquanto a galera do Kushan tem uma magia diferente, um estilo diferente. E talvez essa seja outra arma secreta para todos os Kushans, para o Guts poder surpreender o Griffith futuramente. Afinal, eles vão poder fazer algo que é misturar feiticeiros, misturar feitiços, aprender feitiços novos e provavelmente a partir daí criar uma magia que a gente não conhece. Isso pode ser muito interessante se eles souberem trabalhar e desenvolver o arco do Daiba a partir daqui, onde ele com outros feiticeiros vão fazer, cada um vai passar um ensinamento pro outro, e isso vai fazer com que eles fiquem mais fortes na feitiçaria e até, como eu falei, possam criar feitiços novos, magia nova. E isso também deixa muito claro do que eu tô falando que provavelmente vai acontecer pela próxima página, onde o Silat fala que todos os homens do navio, por não ser Kushans, vão ser jogados como uma força militar qualquer, vão ter que fazer parte do exército como se fosse alguém qualquer, e o Daiba fala pro Silat: não faça isso, use eles do seu lado, faça com que eles mostrem o seu conhecimento para você. E aí logo depois o Silat aceita, que é uma hora que eles estão falando sobre isso. E isso também confirma realmente o que eu acabei de falar, que aí eles também conseguem misturar estilos de batalha. E já que o Daiba falou isso, eu acho que essa é a ideia dele. O Daiba quer pegar os feiticeiros para aprender sobre feitiçaria. E nesse ponto da batalha vai ser a mesma coisa, vai ser os Kushans e uma força militar de fora daquele país, meio que trocando informações e aprendendo estilo de lutas para eles ficarem mais fortes. Outro ponto a mostrar como que eles podem derrotar o Griffith, que é uma força militar com um estilo de luta, um estilo que eles podem criar próprio de luta, que nem o próprio Griffith conheceria, e aí surpreenderia ele e a todos, até fazendo com que eles possam ganhar a batalha. Logo depois tem um reencontro bem rápido entre o Richette e o Puck. Pra quem não sabe, o Richette conheceu o Puck duas vezes, né? O Richette conheceu o Puck a primeira vez e ele nem lembrava, nem sabia que era um Puck, que na época que o Richette, ele fica pra fora do que era o sacrifício, ele acaba sendo viajado com a galera do circo, que é a mesma galera que tinha o Puck, isso na Era de Ouro. E depois ele conheceu realmente ele de verdade, depois de toda uma aventura do Espadachim Negro, quando o Guts conhece o Puck, e aí o Guts leva o Puck para onde está o Richette, que é junto com o Godo. Então a partir daí é aí que eles se conhecem, tem uma fala rápida, é mais para destacar o que o Richette tem uma visão do Griffith. É pro Richette ouvir, pra gente saber, relembrar o que o Griffith fez, que é, o Richette pergunta onde está a casca e depois ele fala rapidamente onde está a casca. Ele pensa como que o Griffith mudou muito. É mais essa parte para poder ter essa ligação, esse reencontro e relembrar para o público como um todo as maldades que o Griffith faz, porque é sempre bom lembrar quanto que o Griffith é um grande vilão, mas ao mesmo tempo ele é um desgraçado, né? Ele é um vilão que ao mesmo tempo ele é um cara, um grande vilão como personagem, ele é um personagem que todo mundo odeia ao mesmo tempo pelas maldades que ele faz. Logo depois, para fechar o capítulo, o Silat conversa um pouco sobre qual seria o plano do Griffith. E o plano do Griffith seria o seguinte: a Falconia está cada vez mais ganhando espaço. A gente não está vendo isso, mas eles falam que cada vez mais o Griffith vai ganhando espaço, vai ganhando território. E que logo mais ele não vai ser o rei realmente de um reino, como ele sonhava antigamente quando ele ainda era um humano no bando Falcão, na Era de Ouro. Não, o pensamento dele agora é ser um deus do mundo, um rei do mundo todo. Ele quer dominar o mundo todo. Então o que acaba acontecendo? O que o Griffith não entende, o que o Griffith não compreende, ele acaba destruindo. Ele acaba vendo como ameaça destruindo, e a partir daí ele destruiu a Ilha das Fadas por causa disso. Não é porque o Guts estava lá, é porque era uma feitiçaria que ele não conhecia, era um estilo de luta que ele não conhecia, poderia virar uma ameaça, ele foi lá com os olhos e destruiu aquilo. E parece que Kushan é a mesma coisa. Ele não conhece o estilo dos Kushans, os Kushans foram os que mais deram problema pra ele até agora em questão de arco que teve em Berserk, então ele quer ir pro mundo dos Kushans pra tentar dominar e destruir. E é isso que vai acontecer. E o Silat fala isso, fala: a gente vai se preparar para a guerra, e o capítulo se encerra. Bom, um capítulo que eu gostei, não foi excelente, mas é um capítulo de transição. Para quem não sabe o que é um capítulo de transição, ou uma obra, um episódio de transição, que acontece em animes também, acontece em séries, e também acontece em mangás, que é um capítulo de transição, é quando você chega numa área nova, e você precisa realmente fazer essa transição narrativa, que seria você estabelecer o que vai ser a partir de agora. Então o que acaba acontecendo no capítulo? Ele é um capítulo que ele não vai andar tanto a história, mas ele vai estabelecer o que vai acontecer
acontecer a partir daqui. Ele vai te lembrar o que passou até agora e ele vai estabelecer coisas futuras. E é isso que o capítulo faz. Ele lembra pra você o que o Griffith fez, aonde o Guts e os outros estão. Aí logo depois ele começa a estabelecer coisas futuras, como o Guts agora acordou, mas a Shirk vai estar cada vez mais perto do Griffith, entre aspas, na parte da imaginação perto da árvore. A gente percebeu já que a parte da feitiçaria vai ser um ponto importante para provavelmente ter um novo conhecimento de magia para parar o Griffith. A gente percebe que a questão militar vai ter a mesma coisa. Então é um capítulo que não tem tanto o que discutir em cima dele. É mais especulações. E isso eu acho que vai ser muito interessante como essa batalha vai prosseguir. Eu também acredito que já estão estabelecendo muito de como vai ser provavelmente a queda do Griffith no Berserk como um todo. Como ele vai provavelmente perder a sua batalha. Pelo menos eu meio que imagino isso, que já de novo, uma teoria. O capítulo é bom, o capítulo é interessante, tem uma arte muito boa, lembra muito a arte do Miura, e isso eu acho muito interessante. O Berserk é uma obra que me encanta muito, mas quando a gente pensa em teoria, você vê que também eles estão tentando já estabelecer um caminho para talvez levar para um certo final. O Berserk pode surpreender, como já surpreendeu várias vezes, mas parece que levando para um caminho onde o Griffith vai ser surpreendido, porque ele acredita que ele é um deus, ele acredita que ele está acima de todo mundo, e essa junção de pessoas diferentes, batalhas diferentes, como esse capítulo mostrou, vai ser uma surpresa que vai fazer com que o Griffith perca provavelmente a sua primeira batalha como demônio, como comandante do Falcão. Então o que provavelmente vai acontecer a partir daqui? Quando o Griffith começar a perder, ele vai entrar em desespero. E esse desespero, esse descontrole, pode fazer ele mostrar sua verdadeira face, que para muitos ele ainda é o Falcão, vai mostrar como ele é um demônio, e ao mesmo tempo esse descontrole pode fazer ele acabar perdendo sua batalha e morrendo no final. Assim como aconteceu no final da Era de Ouro. O que fez o bando Falcão perder, se destruir e o Griffith se torturar até ele virar um demônio, foi que ele realmente se descontrolou. Quando ele perdeu pela primeira vez o controle do Guts, o Guts foi embora sem falar com ele, ele percebeu que ele não é o rei todo poderoso como ele imaginava. Esse descontrole fez ele entrar no quarto da Charlotte no meio da noite e depois de ter relações sexuais com ela, aí pegaram ele fazendo isso e acabou sendo preso, torturado e o bando Falcão sendo destruído. Eu acredito que isso é um prelúdio do que provavelmente vai acontecer no final aqui, isso é uma teoria minha como um todo, que eles vão provavelmente surpreender o Griffith com magia, com estilo de luta, com uma formação diferente, isso vai deixar ele descontrolado, e esse descontrole que ele tem vai fazer ele perder a batalha. Mas no fim, e essa é a minha teoria, provavelmente como vai ser o final de Berserk. Mas quando você acaba saindo daí, voltando pro capítulo, é um bom capítulo de transição, que funciona bem, com uma boa arte, e que infelizmente vai demorar para ser o próximo, porque o capítulo, porque o mangá vai entrar em ato de novo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do capítulo 376 de Berserk? Você gostou ou você não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.